Você já percebeu que quase toda vez que você ajuda alguém, tem alguém olhando? Um amigo, um desconhecido ou pelo menos a possibilidade de alguém ver? Agora me responde sem mentir para si mesmo. E quando não tem ninguém? Nenhuma câmera, nenhuma validação, nenhum aplauso. Você faz exatamente a mesma coisa? Ou simplesmente segue andando? Porque é aí que a máscara cai. Você não ajuda porque se importa, você ajuda porque está sendo observado. Nem que seja pela sua própria consciência treinada para te punir. Agora esquece o orgulho, esquece a imagem que você construiu de si mesmo. Responde cru. Você sentiria a mesma urgência de ajudar se ninguém jamais soubesse? Ou será que o que você chama de empatia é só o medo de ser visto como alguém descartável? Talvez você não seja empático, talvez você seja dependente de aprovação. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que é bom, porque isso te mantém aceito. E agora vem a parte que incomoda. E se tudo isso não for virtude? E se for um mecanismo, um sistema automático para garantir que você não seja excluído, rejeitado, isolado? Você não sente porque é nobre, você sente porque foi programado. E o que você chama de empatia pode não passar de autopreservação disfarçada. Você não ajuda porque se incomoda, você ajuda porque não quer carregar o peso de ignorar. Porque ignorar dói, mas não dói por causa do outro, dói por sua causa, dói porque fere a imagem que você construiu de si mesmo. Você não está reagindo à dor dele, você está reagindo ao desconforto que nasce em você quando percebe que poderia ajudar e escolhe não fazer. Isso não é altruísmo, é alívio. Você ajuda para encerrar o incômodo interno, para silenciar aquela voz que sussurra: você podia ter feito algo. E você sabe disso, porque nem toda dor te mobiliza. Você passa por centenas de pessoas todos os dias e ignora quase todas, mas de repente uma específica te incomoda. Por quê? Porque ela atravessou a sua bolha, porque ela te expôs, porque por um segundo você se viu naquela situação. E aí você reage. Não por ela, por você. Isso não é empatia, é seletividade emocional. É um filtro invisível, decidindo quem merece a sua bondade, com base no quanto aquilo te afeta. E tem mais, você não quer ser bom, você quer ser visto como bom. Existe uma diferença, e ela é brutal. Ser bom não exige plateia, mas parecer bom exige testemunha. Mesmo que essa testemunha seja só você, reforçando a própria narrativa. A empatia virou moeda social. Você não sente, você sinaliza, você demonstra. Você constrói uma versão aceitável de si mesmo, para não correr o risco de ser rejeitado. E quanto mais você depende de aceitação, mais você intensifica essa performance, mais você ajuda, mais você demonstra, mais você se posiciona, não porque se importa mais, mas porque precisa de mais. No fundo, não é sobre o outro, nunca foi. É sobre manter intacta a ilusão de que você é alguém que merece pertencer. Não é virtude, é estratégia, não é bondade, é medo. A maioria das pessoas precisa acreditar que é boa, não porque isso seja verdade, mas porque sem essa história elas desmoronam. Ser bom não é o que elas são, é o que sustenta quem elas acham que são. Remove isso e sobra o quê? Dúvida, vazio, incerteza. A maioria não aguenta olhar para isso, então elas compensam, ajudam, reagem, se posicionam, não para transformar o mundo, mas para manter intacta a própria narrativa. Porque admitir que talvez não sejam tão boas quanto imaginam exige um nível de honestidade que quase ninguém suporta. Agora olha você. Você não precisa disso. Você não precisa performar sensibilidade para comprar pertencimento. Você não precisa provar nada para gente que também está fingindo. Você pode encarar o que sente de verdade, sem filtro, sem teatro, sem a necessidade de parecer aceitável. E a partir daí você escolhe. Escolhe quando sentir, escolhe quando agir, escolhe quando não fazer nada. Não por frieza, mas por consciência. Porque existe uma diferença brutal entre alguém que não sente e alguém que sente, mas não é controlado por isso. E é aqui que tudo muda. Porque quando você para de agir por necessidade de aprovação, você começa a agir por decisão.
E decisão é poder, mas isso tem um preço. Liberdade não é confortável. Liberdade expõe. Liberdade te coloca sozinho diante do que você realmente é. Sem validação, sem máscaras. E aí a maioria foge. Porque é mais fácil viver preso do que encarar quem você é sem as correntes. Mas se você chegou até aqui, você já percebeu. A coleira não é imposta, ela é aceita. E a pergunta agora não é mais se ela existe, é se você ainda precisa dela. Se isso não te abalou, você não entendeu. A maioria vai fugir disso aqui, vai se esconder na própria mentira, como sempre. Mas você ficou. Se você encarar, então você já sabe. Siga o corpo.